Se o cientista político Thomas Hobbes estivesse vivo hoje, talvez precisasse revisar um pouquinho o Leviatã. No século XVII, o Estado nasceu para acabar com a guerra de todos contra todos, e seu símbolo era aquele monstro colossal, bíblico, aquático, temido, indomável. Mas de lá para cá, o Leviatã parece ter passado por algumas mutações evolutivas. Agora ele se parece mais com um ornitorrinco. Sim, ainda é uma criatura um tanto improvável, mas é diferente. Bem-vindos ao Ornitorrinco Podcast, o podcast com um bico afiado e vocação para mergulhar onde a superfície engana. Bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho nas águas brilhantes e estranhas do Ornitorrinco Podcast. Hoje a gente abre as asas, o bico e a mente para falar de algo que mistura tradução, espiritualidade, literatura e política. Tudo isso com a responsabilidade e tentaremos, quando possível, a leveza de quem sabe que o Ornitorrinco é a prova viva de que Deus tem senso de humor. Nossa convidada é a incrível Andrea Kogan, professora, pesquisadora, tradutora, doutora em ciências da religião, autora de Espiritismo Judaico e recém-tradutora da obra Depois do Pogrom, 7 de outubro, Israel, lançado pela editora Contexto. Além disso, Andrea é uma das vozes mais atentas quando se trata de judaísmo contemporâneo, liberdade religiosa e combate ao antissemitismo. E cá entre nós, ela é o tipo de pessoa que consegue traduzir Heschel sem perder o ritmo e ainda coordenar grupos de pesquisa sobre morte pós-morte no Labor da PUC São Paulo. Nada mais ornitorríntico do que isso, não é mesmo? Senhoras e senhores, ornitorrinquem-se com Andrea Kogan. Andrea, obrigada pela sua participação. Obrigada, Clarita, obrigada a todo mundo. Eu acho que eu nunca recebi uma abertura tão linda em podcasts e entrevista como essa. Então eu só posso te agradecer, porque eu acho que você resumiu minha vida, né? em alguns segundos. Nós que agradecemos você ter aceitado o convite de vir falar conosco, a sua experiência vastíssima e interessante. André, explica para a audiência, explica para mim também, o que é espiritismo judaico? Espiritismo Judaico é o nome do meu livro, que é minha tese de doutorado. As pessoas acham, Clarita, que eu inventei uma nova religião, chamada de Espiritismo Judaico. Na realidade, é um título que a gente deu para uma tese de doutorado para ser um livro acessível e vendável, digamos assim. Isso eu e a editora Labradora há 8 anos, mais ou menos, 7 anos. O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre estudei e tive curiosidade em entender o campo religioso brasileiro como um todo. Por que as pessoas vamos lá, elas são católicas, mas elas vão em terreiros de Umbanda, elas são espíritas, mas também são isso, e no meu caso, na minha realidade, pessoas judias que frequentam outras religiões ou que têm outras crenças e tudo mais. E aí, no meu doutorado, eu queria estudar no Departamento de Ciências da Religião da PUC, era uma coisa que já estava na minha cabeça há muito tempo, eu sempre trabalhei no meio acadêmico, mas estava trabalhando naquela época com traduções e revisões, que a minha formação é letras também, e aí eu sempre tive curiosidade para entender por que esses judeus tinham essas outras crenças ou outras religiões. E aí eu fiz uma proposta para o Pondé, que na época era um dos professores do departamento, e falei, eu queria estudar esse grupo brasileiro, mais especificamente aqui em São Paulo. E aí começamos o doutorado, e o resultado do doutorado foi entender que no Brasil, mais especificamente judeus, aqui em São Paulo, seculares, de uma tradição ashkenazi que vieram da Europa do Leste, traziam consigo algumas questões que se encontraram no Brasil junto com o espiritismo. Então, são judeus que praticam o espiritismo, que fazem o evangelho no lar nas respectivas casas, tem rituais de incorporação, tem estudos e tudo mais. Então, o livro é essa trajetória, entendendo um pouco a mística do judaísmo, entendendo um pouco o campo religioso brasileiro, até chegar no estudo de caso de 2 casas que eu visitei e que fiz o estudo durante todos esses anos de doutorado. Então, o espiritismo judaico é isso. Por Pondé, estamos nos referindo ao filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele deve ter sido seu orientador, não foi isso? Isso mesmo, Clarita. O Pondé, eu assisti pela primeira vez uma palestra do Pondé no início dos anos 2000, eu não lembro se foi 2003, 2004, ele já era da cadeira de Filosofia da Religião na PUC, e ele falou sobre judaísmo. E, aliás, foi a primeira vez que eu ouvi falar de Heschel. E aí, eu falei, eu quero estudar no Departamento de Ciências da Religião com o Pondé, porque, na minha visão, o judaísmo que ele falava e que ele ensinava era o que eu precisava aprender mais ainda. Então, teria que ser com ele lá.
E aí começou uma trajetória de uma grande amizade minha e dele, ele foi meu orientador, e hoje a gente trabalha juntos no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação, que é a mantenedora da PUC. Então, uma trajetória que começou como orientanda, orientador, agora é meu chefe, meu amigo, enfim, é uma relação multifacetada e de muito companheirismo e trabalho. Você esteve recentemente em um podcast com ele, certo? Ele tem um podcast. Você poderia falar um pouco mais sobre essa sua participação? A gente fez um podcast no ECOA. O ECOA quer dizer Executivos contra o Antissemitismo. É um movimento apartidário, não religioso, que trabalha pro bono no Brasil. Uma reunião de empresários judeus que se sentiram, vamos dizer assim, golpeados e muito tristes depois do 7 de outubro. E esses empresários organizaram esse movimento para falar de antissemitismo nas empresas, Clarita, mas não só sobre antissemitismo, sobre preconceito, sobre discriminação, sobre categorização de seres humanos. E eu estou no ECOA como a pessoa da educação, para trazer todos os cursos, palestras, vivências para as empresas, e a gente está fazendo isso. No primeiro semestre de 2025, nós gravamos alguns episódios e lançamos o podcast do ECOA, que na realidade é mais um videocast, porque está no YouTube. E o primeiro episódio eu gravei com o Pondé, falando exatamente de antissemitismo em mídias e tudo mais. É uma conversa que eu sempre faço com ele, mas fora de câmeras, fora de gravação. E eu acho que foi a primeira vez que a gente conversou sobre esse assunto num podcast de uma forma séria, embasada, falando sobre política, e foi ao ar no começo de agosto de 2025. André, esse trabalho do ECOA, ele vai ao encontro de uma política pública que está em formação pelo governo federal. Por meio do decreto 11772 de novembro de 2023, foi instituído um grupo de trabalho interministerial para a elaboração de proposta de política nacional de direitos humanos e empresas. Isso porque, anos atrás, salvo o melhor juízo, cerca de 10 anos, a Organização das Nações Unidas, por meio de um relatório assinado pelo Ruggie, um professor de Harvard já falecido, muito famoso pelos seus estudos sobre multilateralismo, por meio do relatório feito por ele, se buscou uma espécie de política internacional de promoção dos direitos humanos nas empresas. A razão disso, os motivos que movimentaram a ONU a fazer esse relatório foram desastres, sobretudo o desastre ambiental na Índia, apelidado de Bhopal, foi um grande vazamento de pesticidas numa fábrica que gerou uma morte e mortes humanas impressionantes em termos de número, em termos da crueldade, mortes de animais, de todo um ecossistema. E também o envolvimento de empresas em grupos, em milícias na África. A partir disso se percebeu que era importante que a ONU ou uma instância internacional tentasse fazer com que o poder econômico fosse refreado. Mas a partir disso, com a agenda ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com todo o melhoramento da mentalidade jurídica internacional em prol dos direitos humanos, se observou que sim, era preciso fomentar nas empresas, no poder econômico, políticas de direitos humanos. E as políticas de igualdade racial, de igualdade de gênero, de combate ao racismo, à discriminação, ao sexismo, ao etarismo, ao capacitismo, a todas as discriminações contra vulneráveis, essas agendas eram necessárias, imperiosas do ponto de vista moral, imperiosas até mesmo do ponto de vista negocial. Percebeu-se que havia um melhoramento do ambiente de trabalho e também um melhoramento de resultados, quando esses grupos, múltiplos grupos assim representados, traziam inputs importantes a respeito do mercado. Então, é importante se fazer notar que esse projeto ECOA, portanto, ele ecoa uma política internacional de promoção de direitos humanos em empresas e uma política nacional, por meio do decreto 11772, novembro de 2023. Retomando as nossas perguntas, Andréa, dê um pouquinho mais de detalhes sobre esse grupo de pesquisa sobre morte e pós-morte no Labor da PUC São Paulo. Realmente, o nome é bem pitoresco, né?
Então, voltando ao meu doutorado, a gente tinha um grupo de pesquisa chamado NEMIS, Núcleo de Estudos em Mística e Santidade, durante muitos anos no departamento. E lá, nos últimos anos, quero dizer assim, agora o grupo não existe mais, mas no doutorado, nesses últimos anos, vou dizer entre 2013 até 2017, 2018, nós estudamos judaísmo contemporâneo. E quando a gente fala de religião, Clarita, sempre vem questões relacionadas à morte, a rituais fúnebres, a luto, porque são esses momentos que a religião aparece de forma muito clara na vida de muitas pessoas. E aí a gente estava percebendo que as discussões estavam voltando para esse lado, estavam se voltando para esse lado. E eu e a Maria Cristina Mariante Guarnieri, a Cris, que é uma psicóloga especializada em luto e tal, nós já coordenávamos esse grupo. E quando o Labor foi criado pela Fundação em 2019, no ano seguinte nós resolvemos criar esse grupo de morte pós-morte. O que seria isso? Estudar a morte de acordo com várias religiões e também por várias ciências e áreas. Então, o que significa a morte do ponto de vista filosófico, sociológico, antropológico, literário e etc. E o pós-morte do ponto de vista de quem foi, com as experiências anômalas, experiência de quase morte, sonhos lúcidos, etc. E do luto. E juntamos um grupo de pessoas, não só psicólogos e psicanalistas, mas também advogados, advogadas, professores, pessoas da literatura, jornalistas, eu da religião. Então juntamos esse grupo e olha que interessante ou não, mas esse grupo começa em março de 2020, o ano do início da pandemia, o mês do início da pandemia. E fomos atravessados pela pandemia e discutimos muito nesse grupo. E a partir dali começamos os estudos e cada semestre a gente tem um tema, seja literatura, seja experiências de quase morte. Esse ano, especificamente de 2025, nós estamos nos debruçando sobre envelhecimento. Então, com livros específicos, com discussões, com várias reflexões sobre esse assunto. Então, é um grupo que a gente costuma dizer que morte pós-morte, mas é um grupo muito vivo de discussão, porque você falar de morte é você falar de vida também. E encarar esse assunto de uma forma natural também, não ser fúnebre. Claro, ninguém gosta de ficar falando de morte o tempo todo, mas encarar de uma forma um pouquinho mais leve toda essa situação. Eu acredito que as sociedades ocidentais, embora em algum momento da história já tenham tido como padrão o memento mori, ou a memória da morte, a memória da nossa finitude, a importância, inclusive, de ter essa memória de finitude, em tempos recentes, talvez pela euforia do aumento da expectativa de vida, a euforia do gozo pela vida, não se tenha mais alimentado ou entendido essa dimensão filosófica que é a expectativa da morte da maneira correta, né? Não como um fomentar de uma espécie de morbidade, mas como um fomentar de uma revisão filosófica da própria existência. Exato, e eu acho que você tem toda a razão. A gente vive numa época que parece que é proibido falar desse assunto, como se esse assunto não fosse parte da vida de todo mundo. Eu sei, às vezes a gente brinca, eu falo, gente, eu preciso dar essa notícia para vocês em algum momento. As pessoas morrem, todo mundo morre, é uma verdade universal, ninguém ainda ficou aqui para contar. Então, é uma coisa que faz parte da sua vida. E luto, né, Clarita? Quando a gente fala de luto, são lutos que não necessariamente a gente trabalha, não necessariamente são mortes físicas, tá? A gente fala de luto, por exemplo, a quebra de um relacionamento, a demissão de uma empresa depois de anos trabalhando, a perda de um pet. Tudo isso é luto, são formas de luto e a gente discute também. Eu costumo brincar que você não vai sofrer dores de luto só se você morar absolutamente sozinho, no meio da selva, sem nenhuma família, sem nenhum amigo, sem nada, e aí você não vai sofrer a dor de um luto. Mas estando vivo, convivendo socialmente com pessoas, tendo família ou amigos, algum luto você vai viver na vida, só se você morrer jovem. Aí daí talvez não. Entende? A gente dá risada, mas essa é a realidade nua e crua.
A solidão é também um luto, né? É um luto de possibilidades, é um luto de horizontes. O luto é uma experiência indissociável da vida e faz com que valorizemos a vida, né? É realmente uma conversa para a qual muita gente não está preparada, infelizmente, mas deveria, né? Muita gente não preparada mesmo, não, mas a gente precisa falar. Andréa, Rabino Heschel, autor de Nenhum Homem é uma Ilha, Man is Not Alone, Philosophy of Religion, Deus em Busca do Homem, o Shabbat, A Busca do Homem por Deus, Entre Deus e o Homem, uma interpretação do judaísmo, Quem é o Homem, os Profetas, A Paixão pela Verdade, Israel, um eco de eternidade, enfim, dos protagonistas da Marcha de Selma, amigo fraterno do Dr. Martin Luther King Jr., uma figura importantíssima para o diálogo interreligioso, intercivilizacional. Em que momento você achou importante traduzir Heschel para o português? Eu volto ali, naquele momento que eu fui ver a aula do Pondé, no começo dos anos 2000, há mais de 20 anos, Clarita, quando ele dá uma aula de filosofia da religião e nos ensina. Ali era um curso livre na PUC e ele fala sobre Heschel. E naquele momento, sabe aqueles momentos que você tá parada e você fala, peraí, isso faz total sentido e eu nunca tinha pensado nisso antes, aqueles que nem a Oprah falava, aha moments, né? Uma epifania, assim, do nada. E eu comecei a entender, falei, mas quem é Heschel que nunca me ensinaram na escola? Quem é Heschel? Quem é Heschel? E a partir dali minha vida foi vinculada, entre aspas, a ele até esse momento, tanto que ele fica aqui atrás de mim, né? Para quem não tá vendo, são as capas dos livros com a foto dele aqui atrás de mim, no meu escritório. E aí eu comecei a ler em 2003, 2004, comecei a ler tudo que me chegava sobre ele. Havia uma tradução de escritos dele, chamada O Último dos Profetas. Comecei a comprar livros em inglês, obviamente, porque sempre li inglês, dei aula, né? A minha formação, como eu disse, é letras, inglês especificamente, como professora, como tradutora, e comecei a ficar muito próxima dos textos dele e falei, para mim, judaísmo é isso. É o que o Heschel está fazendo, é o que o Heschel fala. Infelizmente, não pude conhecê-lo em vida. O Heschel falece em dezembro de 72, eu vou nascer um ano exatamente depois, em dezembro de 73, então não conheço ele. Cheguei aí num congresso da Association for Jewish Studies, que acontece todo dezembro nos Estados Unidos, há mais de 60 anos, isso já era, acho que 2012, alguma coisa, e a Susana Heschel, filha dele, estava lá, e eu fui dar um abraço nela, falei quem eu era, e a gente até estabeleceu uma amizade lá, que dura até hoje. E aí comecei a estudar, e em determinado momento, o rabino Adrian Godfrey, da comunidade Shalom, aqui de São Paulo, fala que ele gostaria de fazer uma nova edição do Último dos Profetas e já me conhecia, já tinham indicado o meu trabalho, para eu fazer uma revisão do texto e inserir alguma outra coisa. Isso há mais ou menos 5 anos atrás, 6 talvez, agora já perdi a conta. E aí, Clarita, o que foi muito interessante foi que eu pude revisitar os textos do Heschel e é interessante, né? Porque quando uma pessoa... A tradução estava bem feita, é claro, mas a tradução era feita por alguém que não entendia nem de judaísmo, nem de filosofia. Então a gente teve que trazer de volta algumas questões que o Heschel escreveu em inglês. O Adrian e eu discutimos muito sobre que termos a gente mudaria. Então é uma coisa muito interessante. E só tinha um livro do Heschel em português, que é de 75, das editoras paulinas, que é o Deus em Busca do Homem. Também esse não tem uma nova tradução, quem sabe terá um dia, não sei ainda, não é? Mas também a tradução é muito complexa, porque são palavras que não são do vocabulário judaico, digamos assim, da filosofia judaica, né? Então eu recomendo sempre, quando possível, que a pessoa leia em inglês esses livros. E aí, depois disso, já com a Susana Heschel, já conversando muito, havia a ideia de traduzir os escritos essenciais, que são trechos das principais obras dele, trechos inéditos até então, e poemas. Tem até o poema que é o God Follows Me Everywhere, Deus me persegue em todas as partes. E esse livro, especificamente, a Susana Heschel tinha os direitos. Então a gente traduziu os escritos essenciais, e alguns livros têm o direito a Susana Heschel e alguns livros são da editora. Então eu acho que traduzir Heschel é essencial para o público brasileiro, porque ele é desconhecido por muita gente e por todo esse lado humanista e verdadeiro e real do judaísmo concreto. Eu acho que Heschel é fundamental nos dias de hoje.
Nisso você antecipa, Andréia, a minha próxima pergunta. Em que medida o pensamento de Heschel pode dialogar com os dilemas contemporâneos sobre liberdade religiosa, pluralismo, antissemitismo, especialmente no Brasil? O Heschel era uma pessoa que dizia que o racismo era o câncer dos olhos, da gente ver algo e achar diferente. Quando ele caminhou com Martin Luther King em Selma, e você escreveu brilhantemente naquele seu artigo, né, Clarita, de meses atrás, aquele artigo tem que ser lido por todo mundo também, tá guardado o meu. Eu mandei para muitas pessoas. Quando ele caminha ao lado do Martin Luther King em Selma pelos direitos humanos dos negros nos Estados Unidos, ele fala uma frase que é a seguinte, que está em todos os documentários dele e tal, mas não é todo mundo que conhece, que fala assim: em Selma eu senti minhas pernas rezando. O que ele quer dizer aí? Que o judaísmo para ele é ação. O judaísmo para ele é agir nos momentos importantes da vida, na luta a favor dos seus semelhantes, porque todos absolutamente são iguais. E ele tem um papel fundamental nesse diálogo interreligioso. Eu acho que é um dos primeiros a ter o contato, por exemplo, com líderes da Igreja Católica. Ele é o representante do judaísmo no Concílio Vaticano II, conhecido como Concílio Ecumênico, que vai até 65, 66, enfim, no começo da década de 60. O Heschel ajuda ali no concílio a formular a Nostra Aetate, falando, obviamente, que os judeus não têm culpa e não mataram Cristo, e são todos irmãos. O Heschel é papel fundamental ali. Eu acho que é por causa dele que a gente tem essa necessidade de falar e necessidade de entender que todos somos iguais. Ele dá um passo muito importante. E ele sai dos muros acadêmicos, apesar de ser um brilhante acadêmico, brilhante professor. A tese de doutorado dele foi o livro sobre os profetas, que é um livro profundíssimo sobre a ideia dos profetas e do patos divino. E nesse livro, que a gente vê toda a erudição dele, né, porque ele era brilhante, né, ele era um grande acadêmico, mas ele sai dos muros da universidade para agir no mundo concreto. E eu acho que o antissemitismo precisa ser enfrentado dessa mesma maneira, Clarita, a gente sair da nossa zona de conforto, sair da universidade ou dos, enfim, ou como ele falava, dos templos, das sinagogas, e ir para o mundo real e agir de acordo com as nossas capacidades. O Heschel dizia isso, então eu acho que é por isso que ele é tão importante, essencial na vida. O Ornitorrinco Podcast vai deixar abaixo do descritivo do episódio uma lista com todos os artigos, inclusive com esse documento do Vaticano, que é um marco histórico do Concílio do Vaticano II, a Declaração Conciliar sobre as Religiões Não Cristãs, Nostra Aetate, também em anexo para que todos os ouvintes possam acessar e estudar. É um documento muito importante e, como disse a nossa convidada, ele retira a culpa coletiva dos judeus pela morte de Jesus, afirmando que a responsabilidade não pode ser atribuída a todos os judeus, nem daquela época, nem atualmente. Vamos transitar agora, Andréia, para o seu mais recente trabalho de tradução. Você foi a tradutora no português brasileiro, ou na versão brasileira, do livro Depois do Pogrom, de Brendan O'Neill. Você poderia, por gentileza, explicar do que se trata o livro, quem é Brendan O'Neill e por que motivo você decidiu abraçar esse trabalho? Eu gosto dessa história. No dia 7 de outubro de 2024, um ano depois do ataque terrorista do Hamas, o João Pereira Coutinho, articulista da Folha, professor da Católica Portuguesa, escreve no artigo dele na Folha, que ele escreve toda terça-feira, que a melhor explicação que ele tinha tido sobre o ataque terrorista que tinha acontecido um ano antes foi de um jornalista chamado Brendan O'Neill, da revista Spiked, no livro After the Pogrom, que era um livro que tinha saído recentemente, claro, né? O atentado tinha acontecido um ano antes, era um livro de poucas semanas, poucos meses, muito bem. E aí, conforme eu li aquilo, Clarita, eu pensei, não conheço, nunca ouvi falar, a Spiked sim, mas o livro em si, ele nunca tinha ouvido falar. Comprei o livro imediatamente, estava esperando o livro chegar, logo depois, um grande amigo meu, Eduardo Wolff, professor de filosofia aí de Brasília, da UNB, falou para mim, Andréia, não sei se você viu o artigo do João Pereira Coutinho na Folha, mas ele cita um amigo meu, Brendan O'Neill, que é um grande jornalista, escritor,
escritor e tal, e queria saber se você quer conhecê-lo, se você quer trazer ele para uma aula no Labo e tal. Eu falei, claro que eu quero, porque o livro chegou, Clarita, e eu tava com o livro, é um livro com aproximadamente 300 post-its dele. E eu tava ficando muito impactada com o livro, não pela descrição dele do que aconteceu no dia 7 de outubro, porque eu sei o que aconteceu, mas pela descrição do que ele falava do depois, do imediato, o que aconteceu no Ocidente, qual foi a reação do Ocidente. E aí isso já era final de ano, de 2024, Brandon deu uma aula em novembro para o Labo, que inclusive está disponível no canal offlattes.com, e aí perguntamos para ele, eu e o Eduardo, se havia alguma editora que já tinha comprado os direitos do livro, e ele disse que não. Então ofereci, já era 2025, comecei a conversar com o pessoal da Contexto, porque, enfim, grandes amigos e sempre se interessam por essa temática, e aí foi o processo de ver se a Contexto estava interessada, não estava interessada, custos e tudo mais, como é que seria, o Brandon cobra, não cobra, Spike, aquela coisa de negociação de tradução de livro que todo mundo conhece. E eu falei assim, só que quem vai traduzir sou eu. Eu falei, nessa parte eu quero traduzir. E aí foi um trabalho que eu fiz nos primeiros meses do ano, e foi um trabalho de revisão brilhante, que a revisora da Contexto trabalhou comigo, né, pra gente fazer um texto que ficasse interessante pro público brasileiro, porque o Brandon tem uma linguagem muito própria, muito complexa, mas ao mesmo tempo muito irônica. Então tinha que transmitir essa ironia, mas com muito respeito, para o livro em português. Então a escolha de palavras e tudo mais foi um processo muito complexo, assim, porque não é um livro comprido, é um livro curto, não é um livro longo, mas ele é um livro muito denso e, por tratar de um assunto absolutamente horroroso, ele traz uma delicadeza no humor e na ironia, que eu acho que isso faz parte do judaísmo também, né? Então, foi esse o processo. O Brandon é judeu? Não, nada de judeu, nada. Mas ele cobre política, Oriente Médio, Estados Unidos e antissemitismo há muitos anos. E ele é agora o editor-chefe de política da Spiked. E já tem vários livros lançados. Ele tem um podcast que chama The Brandon O'Neill Show. E os artigos dele já foram publicados, estou até lendo para não esquecer, já foram publicados na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália em jornais e revistas, o Spectator, The Sun, Daily Mail, Telegraph e vários outros. Eu cheguei a comprar o livro dele em pré-venda na versão online e depois tive a honra de receber de presente a sua tradução. Já o devorei. Me diga uma coisa, só para situar a audiência, o que foi um pogrom? Da onde deriva essa palavra pogrom? O pogrom, ele é vamos dizer assim, uma perseguição deliberada, uma perseguição com violência a um determinado grupo étnico, ok? E aí, geralmente, ele é um ataque religioso a religiões, a grupos étnicos religiosos, e ele tem autorização das autoridades do lugar. Então, quer dizer, ele é um ataque, vamos dizer assim, às vezes da própria polícia do lugar, em relação a um grupo minoritário, étnico, e tudo mais. Muito bem. Começa com algumas minorias étnicas na Europa na década de 1880, mais ou menos, 1881 a 1884. Eu estava até vendo aqui a data certinha. Um dos pogroms mais conhecidos e que a gente tem mais documento é o que a gente chama de Noite dos Cristais. É o Kristallnacht, que aconteceu em novembro, exato, estava lendo para não falar errado, 9 para 10 de novembro de 1938, na Alemanha e na Áustria, e ali vários estabelecimentos de judeus foram saqueados e, enfim, toda a tragédia que a gente conhece. Então, o pogrom é essa perseguição, esse ataque violento, deliberado, autorizado em relação a diferentes minorias étnicas e raciais. É esse que é o pogrom. E aí, por que ele chama esse livro Depois do Pogrom? Porque realmente é um nome muito específico para a gente dar ao ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro de 2023, certo? Quer dizer, um nome que, assim, é autorizado, entre aspas, por um grupo terrorista da Palestina, que é o Hamas, numa população despreparada, obviamente, para isso, porque ninguém imaginava esse nível de violência. E
aí você tem um dia específico onde isso acontece, algumas horas que acontece exatamente isso, que foram aquelas horas do início do dia, né? Que a gente acorda aqui no dia 7 de outubro falando o que está acontecendo, o que aconteceu, e vai levar algumas horas para a gente entender o tamanho do desastre, o tamanho do horror. Então o Brandon faz e usa essa palavra, e a gente optou, Clarita, por usar essa palavra em português também no livro. Porque o que eu ia traduzir como? Porque já é uma palavra do vocabulário judaico, digamos assim, do vocabulário das perseguições, do vocabulário étnico, racial, religioso, que a gente já usa normalmente. Então a gente optou por deixar. E eu não sei se teria alguma outra equivalência de palavra em português. Na realidade, quando a gente discutiu isso com a Contexto, ficou muito claro que ia ser assim, pogrom. O Ornitorrinco Podcast aproveita para fazer algumas adições que visam enriquecer o entendimento sobre essa matéria. Pogrom é uma palavra de origem russa, que significa devastar, destruir violentamente. Ondas de violência, e que na Rússia czarista e no leste europeu dos séculos XIX e início do século XX, tinham as populações judaicas locais como as suas vítimas preferenciais. Era uma onda que ocorria, geralmente, a partir de situações irrelevantes, cotidianas, ou de acontecimentos políticos mais relevantes, mas envolviam violência física, mortes, assassinatos, ataques contra sinagogas, contra estabelecimentos comerciais, estupros coletivos, saque, destruição, tudo isso com uma conivência estatal ou uma conivência oficial, quando não com uma incitação oficial. Para que vocês tenham ideia do quanto que o pogrom era uma prática usual de violências contra a comunidade judaica, o grande escritor russo Leon Tolstói chegou a fazer uma carta ao czar, seria o imperador russo, criticando o pogrom que obtinha conveniência do Estado russo, do Império Russo, o mais recente pogrom da sua época. Tolstói era um cristão romântico, um cristão, digamos, entre aspas, primitivo, no sentido de que ele buscava um enraizamento da sua crença cristã, digamos, em bases até mais fundamentais do que escrituras russas da época, e era uma pessoa profundamente comprometida com direitos humanos. E Leon Uris, no livro Êxodos, chega a falar sobre essa carta que o seu xará Leon Tolstói teria escrito ao imperador russo, correndo o risco dele próprio ser mandado para a cadeia. Àquela altura, ele era o maior intelectual da Europa. De certa maneira, o amor que os europeus tinham a Leon Tolstói o blindou de uma investida maior do Estado. Nós sabemos que isso não foi algo que ocorreu com outros intelectuais da época. Agora, quem quiser entender por meio de uma referência audiovisual, de duas, o que foi um pogrom, eu sugiro o filme Violinista no Telhado, que já teve algumas adaptações de teatro, mas acredito que o filme, por mais que seja da década de 60 e com todas as suas, digamos, deficiências, né, de década de 60, ele ainda traduz muito bem o que era um pogrom. Mas mais recentemente, quem gosta da produção audiovisual turca, vocês podem assistir The Club, o Clube. É uma série que fala sobre a comunidade sefardita em Istambul, sefardita de judeus da Península Ibérica, sobretudo, em Istambul, na década de 50. E a política discriminatória do governo da Turquia contra não apenas judeus, mas também armênios e gregos. Na década de 50, houve um pogrom contra gregos, surgido a partir de uma situação em que a casa do Ataturk em Salônica foi bombardeada. Não bombardeada por um Estado, mas soltaram uma bomba na casa dele e se entendeu que era no contexto ali do imbróglio sobre o Chipre, a partir disso, uma onda de revoltas contra gregos e uma onda de violência contra gregos em Istambul, que, claro, acabaram vitimando outras minorias, mas tinha como objetivo machucar gregos, bater em gregos, apedrejar lojas de gregos. Muitas pessoas morreram, mulheres estupradas, a mesmíssima história. Então, para quem achar que essa prática do pogrom, esse fenômeno humano do pogrom, infelizmente, ele está muito distante no tempo, 1950. Aliás, não, né? 2023.
Seguindo, Andréia, em que medida você acha que o Brandon O'Neill equipara os ataques do 7 de outubro aos pogroms históricos? Você acha que ele aproximou a plena correspondência no que são semelhantes, no que são um pouco diferentes? Obrigada por toda a sua explicação, acho que ela foi muito esclarecedora. O Brandon, ele usa essas referências, mas ele vai, principalmente ao longo das páginas, ele descreve tudo o que aconteceu, mas o foco dele, no livro, é o depois, é a reação. E isso a gente não tem, porque, obviamente, por mais que a gente tenha tido pogroms no passado, o que mais difere, Clarita, desses pogroms que você falou e do que eu falei do Kristallnacht e tal, ninguém no mundo, depois de saber do pogrom, saiu comemorando. Ai, que bom aconteceu isso na casa ali na Turquia. Ai, que bom que aconteceu isso na Áustria. Isso não existia. Até existia, né, por certas pessoas, é óbvio. O mundo sempre tem antissemitas, o mundo tem racistas, o mundo tem pessoas que vão comemorar as tragédias, é claro. Mas não de modo tão explícito como a gente viu. Então o Brandon, ele pega a reação do mundo ocidental depois do pogrom de 7 de outubro de 2023, sem traçar os paralelos históricos, digamos assim, mas falando onde a gente falhou. Por que a gente não falhou antes e por que a gente falha agora? Então eu acho que os paralelos, eles são feitos, mas a comparação e tudo mais é na reação, sabe? No que veio depois, da total surpresa dele e de muitos de nós em ver a felicidade de muitas pessoas, universidades, professores, empresas e pessoas públicas muito felizes com o que tinha acontecido em Israel no 7 de outubro. O Brandon O'Neill, ele chega a fazer um compêndio de todas as notícias que foram ventiladas na mídia de professores universitários, âncoras de TV e não de canais desimportantes, CNN, BBC, etc., que saudaram a invasão do Hamas a Israel e os crimes cometidos com o que ele descreve com palavras como uma histeria coletiva, com um entusiasmo pelo terror. E ele fala que tudo isso foi um indício de uma falência moral muito grande, que o 7 de outubro foi um teste moral para o Ocidente, teste esse no qual o Ocidente falhou miseravelmente, porque de certa maneira, tentando justificar ou colocar um invólucro de revolução política, etc., houve, mesmo por parte de movimentos políticos de esquerda, progressistas, etc., uma permissão, né, quer dizer, uma concessão, uma conivência aos crimes de guerra, ao genocídio que o Hamas fez, uma concessão em nome de uma agenda política que eles pretendem existir, que às vezes nem os palestinos têm. Essa falência moral, né, Clarita, começa exatamente no 8 de outubro. Então a gente não está falando de meses depois, porque o Brandon escreve esse livro nas semanas pós. Exatamente, ele não está falando de um ano depois da ofensiva de Israel em Gaza, ele não entra na questão da política israelense, inclusive, porque não tinha nem dados. Irã, não tinha acontecido nada, ele vai falar do imediato, tanto como você disse, as referências que ele usa de jornais, da mídia como um todo, e muitas referências, são 40, 50 referências por capítulo, ele vai falar do imediato, dos meses, das semanas logo depois do 7 de outubro de 2023. E o que mais nos pega foi esse imediato, a partir do dia 8 de outubro, da linda solidariedade aos terroristas. Uma solidariedade ao pogrom, né? Quando você fala, mas espera aí, mais de 1.000 pessoas morreram, bebês foram colocados no forno, homens filmaram os estupros, etc. Então a gente não está falando de coisas supostamente irreais, a gente está falando de coisas concretas que foram filmadas, de soldados que chegaram ali imediatamente depois dos ataques e que viram e puderam comprovar. E os próprios terroristas filmaram. Então a gente está falando de coisas que foram comprovadas e tudo mais. E no Ocidente, em universidades, em diversas mídias e tudo mais, as pessoas foram para as ruas
comemorar esse assassinato em massa. Então, que mundo é esse que, se foram judeus, foram pessoas de Israel, então tudo bem matar, então tudo bem estuprar, então tudo bem colocar bebês no forno, certo? Então, quer dizer, que esse double standard aí? O que é isso? Então, assim, quando mulheres são estupradas, eu vou acreditar sempre, mas mulheres judias eu vou pedir provas a mais. Então, é essa virada que ele dá, e fica muito claro no livro, né, como você falou, que é isso, né? Quer dizer, peraí, mulheres judias, eu não sei se eu acredito. Tanto que o relatório da ONU vai sair muito tempo depois. Então, quer dizer, você tem aí questões de falha moral, absolutamente falha moral. Nas primeiras horas, alguns professores, eu até anoto, eles justificam o pogrom como se fosse uma grande celebração, que foi um momento muito emocionante, foi um momento muito enriquecedor, muito estimulante, foi um presente de Alá. Em que mundo a gente tá que a gente comemora a morte de 1.000 pessoas em poucas horas? E o sequestro de mais todas, né? Então, peraí, e tá tudo bem com isso, essa categorização de seres humanos? Então, se é judeu, tudo bem, pode morrer. Mas se não é, então aí a gente não fala que é estimulante. Mas foi em Israel, aquele país imperialista, barará, que acha que é superior, e junto com os Estados Unidos, aí todo mundo mistura tudo e acha que tudo bem matar 1.000 e tantos judeus. E até onde me é dado saber, Andréia, existe uma boa vertente do Islã que compreende, a partir dos ensinamentos de Alá, que o alvejamento de civis, mulheres e crianças, e nisso concordando com todo o direito consuetudinário dos conflitos armados, isso é proibido, prima facie. Isso não é algo que seria permitido. Inclusive, o imã falecido do movimento Ismet, Fethullah Gulen, ele chegou a escrever, depois do 11 de setembro, um artigo para algum jornal norte-americano, me falha a memória qual teria sido ele afirmou que um terrorista não é um bom islâmico. Um bom islâmico não é um terrorista, porque, enfim, nós sabemos que a fé islâmica ela não tem uma centralidade de autoridade doutrinária, por óbvio, outros imãs terão outros entendimentos, mas que existe sim um entendimento, uma vertente não isolada de que esses atos em nenhum nível ou espécie estariam autorizados por uma religião que é grande o suficiente para não permitir esse tipo de aberração, esse tipo de barbárie. Perfeito, eu acho excelente você ter trazido isso, Clarita. Por quê? Porque a gente não pode generalizar uma religião inteira e culpar uma religião inteira por determinada coisa. Assim como a gente não fala do judaísmo, todos os judeus são isso, todos os muçulmanos são aquilo, todos os cristãos, isso é um erro, essa generalização. O que a gente fala, e o que o Brandon fala, e o que a gente está discutindo isso o tempo todo, são de terroristas, fundamentalistas, que pessoas que realmente são capazes de botar bomba no seu próprio corpo e explodir enfim, a gente já sabe dos ataques terroristas, suicidas e tudo mais. É uma minoria muito barulhenta que faz esse tipo de coisa, e existem cartas, e quantos líderes muçulmanos em todos os países foram muito enfáticos em dizer: este ataque, este pogrom que acontecer, a gente não compactua com essas ideias. Certo? Então é uma questão não da religião em si. O Hamas, sim, é um grupo terrorista que na sua carta fundacional está escrito que quer destruir o Estado de Israel e todos os judeus. Então, quer dizer, o Hamas é uma entidade terrorista que também, inclusive, dentro do mundo, vamos dizer, como um todo, quer destruir também os cristãos e tudo mais. O que é fora do extremismo muçulmano, islâmico, eles querem que morra. Vou te dar um exemplo. Há cerca de 10 dias eu tive a honra, vamos dizer assim, de ouvir um dos ex-reféns que ficou nos túneis de Gaza durante 500 dias, que foi o Omer Shem Tov. O Omer fez uma passagem pelo Brasil, foi falar em alguns lugares, escola, e eu estava presente num desses momentos. E ele nos contou várias coisas e tal, e numa das falas ele disse que, não sei se já estava próximo dele
sair, mas enfim, o lugar que ele estava escondido, ele foi escondido em vários lugares, dentre eles um espaço que ele não conseguia nem levantar, sem luz, sem tomar banho durante 90 dias e tal. Mas um desses lugares era um lugar, vamos dizer assim, um pouco maior, que tinha uma TV. E nesse dia, Clarita, estava passando os incêndios em Los Angeles. Lembra daquela tragédia de meses atrás, que tantas casas e tantas mansões e tanta gente foi atingida? Aquela coisa horrorosa que aconteceu na Califórnia. Em que estes terroristas, ele faz questão de chamar essas pessoas de terroristas, que não são a população toda, óbvio, que esses terroristas olhavam para a TV e riam e falavam bem feito, porque não eram da religião dele, certo? E que estes terroristas ensinavam as crianças, as suas crianças, a olharem para ele e falarem: olhem esse judeu, olha esse judeu porco, como se fosse uma categoria menor de ser humano. Essa, graças a Deus, não é a nossa realidade total, não é a realidade das religiões como um todo, de sair matando em quem você não acredita, né? Quem não acredita nas mesmas coisas que você. Mas essa é uma realidade de grupos terroristas. Por isso, a grande surpresa do Brandon e de todos nós, falando: opa, então o Ocidente está a favor de grupos terroristas? Que coisa! É essa falha moral que ele vai apontar com tantos e tantos exemplos ao longo do livro. André, essa balança moral, ou esse desajuste da balança moral do Ocidente, já tinha sido apontado em 2006 pelo filósofo francês Pascal Bruckner, que lançou o livro A Tirania da Penitência, um ensaio do masoquismo ocidental. É um livro muito interessante. Ele faz uma crítica muito contundente à forma como o Ocidente contemporâneo se relaciona com o seu próprio passado. Ele argumenta que as sociedades ocidentais, sobretudo europeia, norte-americana, elas vivem sob um peso de culpa muito grande e permanente pelos crimes históricos que cometeram. Então, colonialismo, escravidão, guerras, genocídios. E essa disposição à autocrítica, que é positiva, que é saudável, que é restaurativa, em certa medida, se transformou num masoquismo cultural. Então, o Ocidente assumiu para si um papel de vilão universal, constantemente chamado a expiar os pecados históricos da humanidade, mesmo aqueles pecados dos quais não teve participação, e mesmo mediante avanços civilizatórios inegáveis que o Ocidente proporcionou ao mundo também, porque ele não trouxe só trevas, também trouxe coisas positivas como premissa básica. Se todos os povos têm contribuições positivas para a humanidade, também o Ocidente, como direitos humanos, democracia e ciência, mesmo com esses avanços civilizatórios inegáveis, todos os pecados são colocados nas suas costas. Então, Bruckner, ele distingue, ele exorta que nós voltemos a ter uma memória responsável, que sim, busque reparar injustiças, mas não uma memória paralisante, que leve à vitimização eterna e ao ódio contra si mesmo, né? E ele critica a forma como certos discursos anticoloniais acabam se transformando, acabam criando que os males do mundo são exclusivamente ocidentais, quando não. Dambisa Moyo, num livro chamado Dead Aid, sobre a ajuda morta que é dada à África, a ajuda humanitária, ela fala: olha, cuidado ao Ocidente ajudar a África, tem que ser muito cuidadoso isso, porque está gerando uma oligarquia burocrática governamental que, na verdade, se serve da ajuda internacional, se enriquece e não passa para a população. É preciso que os países africanos tenham também autorresponsabilidade, que, de certa maneira, o Ocidente também cobre essa autorresponsabilidade. A Dambisa Moyo salvo o melhor juízo, angolana e alumni de Oxford. E o Bruckner, ele elege esse livro, né, esse título impactante, A Tirania da Penitência, para destacar que essa obsessão com a culpa mina o universalismo ocidental, que tem coisas boas, que tem práticas boas, e que o respeito à diferença pode ser a permissão, a conivência com tiranias reversas, como é a tirania do jihadismo islâmico. Assim como um messianismo cristão, ou um messianismo judaico, ou um messianismo de qualquer religião acaba fagocitando outras crenças e outros povos, também o jihadismo islâmico. Então, essa situação, essa posição de autopunição, ela tem fragilizado a clareza moral do mundo com relação ao que é aceitável, o que não é aceitável, o que foi um contributo positivo do Ocidente, um contributo negativo.
Perfeito. Eu não li esse livro, conheço, não li. Obrigada pelas dicas. Eu acho que você fez um resumo perfeito, Clarita, disso. E eu posso só acompanhar com um exemplo que o Brandon traz. Um dos exemplos mais básicos é isso. Ele fala assim, então existem algumas universidades que estão tirando todos os clássicos dos seus currículos. Então tira Shakespeare, tira Chaucer, tira Aristóteles, vamos tirar tudo e começar a substituir por, enfim, ele dá o exemplo na literatura, então tira o Shakespeare e só vamos falar de Alice Walker, que é uma escritora importante, viva, enfim, negra, norte-americana, escreveu A Cor Púrpura. Ok, mas aí você tira tudo que vem antes, porque era de um passado, assim, etc. Esse é um exemplo. Então você tira tudo que o Ocidente fez, todas as contribuições filosóficas, literárias, etc., e coloca só questões sobre decolonialidade, né? Uma questão. A segunda que ele faz, que é esse masoquismo e querer sofrer igual, é aquele exemplo que chega a ser anedótico, chega a ser engraçado, que são daqueles jovens que fizeram aqueles acampamentos em universidade, porque eles queriam se sentir como se estivessem em Gaza. E essas foram as palavras. Como assim? E aí, quando foram fazer uma entrevista, não sei se você lembra, que eles falaram que eles não estavam recebendo ajuda humanitária dentro dos campi. E o que era ajuda humanitária para eles? Era um Starbucks e um muffin, um café e um muffin, que era isso que eles queriam, entendeu? Então, assim, então eu tô aqui acampado, eu que moro aqui em Nova York, num bairro XYZ, e fico aqui acampado em Colômbia, ali onde fica Colômbia, em Nova York, e quero ser tratado como um refugiado em Gaza. Então essa é a minha expiação. Mas só que, obviamente, eu nunca vou poder me colocar no lugar de alguém, porque isso é uma coisa absolutamente impossível. Você pode ter empatia, mas você não vai se colocar no lugar da outra pessoa, não tem como. E para ajuda humanitária, eles pegaram o microfone e falaram que não estavam recebendo ajuda humanitária ali no gramado da universidade. Então, quer dizer, esses são dois exemplos que você fala, peraí, gente, a gente chegou nesse ponto na falta de clareza moral. A bússola moral foi pro buraco. Porque assim, e é isso. Então, estou a favor da jihad, estou a favor do Hamas. É isso que eu quero e não ler os clássicos. Então, quer dizer, é uma falha que a gente não sei como é que a gente vai tratar isso. Curiosamente, em outubro de 2023, pouco depois dos ataques, eu fui para um programa de liderança da Georgetown University. Um programa que é promovido pelo Partido Democrata, foi um programa bem interessante. E em um dos almoços institucionais, eu sentei ao lado da diretora do Departamento de Relações Internacionais da universidade. E ela estava reclamando para mim que tinha que reprovar muitos alunos porque eles usaram a maior parte no curso dela, ChatGPT, que não tinham resiliência para ler 20 páginas, que estavam preguiçosos. Eu olhei para ela, mas meu Deus, que semelhança inexplicável. Eu achava que somente no Brasil nós estávamos enfrentando isso com o nosso estudantado. O que salta aos olhos é o caso de que a Universidade de Georgetown é uma universidade de formação de líderes. 4 ex-presidentes passaram por lá e pretende-se que a nova elite governamental seja formada em Georgetown. E nessa época, claro, como em todos os campi universitários, estava tendo uma série de manifestações pró-Gaza, anti-Israel, com cantos de morte. Não eram, como na nossa época de juventude, convocações para debates, convocações para conversas. Não, era entoação de cantos de guerra. Só isso. Era disso que se tratava as reuniões no campo. Era realmente amedrontador. Mas isso, a disposição à beligerância e não ao diálogo, aliada com a ignorância, porque se tivessem vindo de estudantes já experimentados no tema do Oriente Médio, dedicados a isso, já seria ruim, mas vinham de estudantes que não liam 20 páginas e mal entendiam sobre o Oriente Médio, não tinham conhecimento de causa e viraram como aquele meme famosíssimo, mas talvez seja o retrato de uma época, aquele meme daquele senhor segurando a xícara de café, overnight expert. Cansei de ser especialista em
em, sei lá, o que teve antes, em CPI, em impeachment, agora eu sou especialista em Oriente Médio, eu sei tudo. As mesmas pessoas que propugnaram durante o Lava Jato legalismo, o entendimento de que a mídia fazia espetacularização do direito penal, que era preciso observar o legalismo penal, e essas mesmas pessoas observam a saraivada de informações internacionais como sendo a tradução da realidade, quando a cobertura jornalística de um fato muito mais simples no Brasil era coberta de mentiras, quando era preciso ter uma observação ao legalismo penal no Brasil, mas não internacionalmente. Quer dizer, as convicções morais, inclusive jurídicas, elas se movem demais. Em julho eu tive, Andréia, o privilégio de ter algumas aulas sobre o processo de paz no Oriente Médio, e tive como um dos professores nos Estados Unidos o Gaif Al-Omari. Eu não sei se eu falo o primeiro nome correto, mas ele faz parte da Força-Tarefa Americana sobre a Palestina e ocupou vários cargos na autoridade palestina, sob já Mahmoud Abbas, incluindo de diretor do Departamento de Relações Internacionais do gabinete do presidente palestino, e foi ex-assessor do ex-primeiro-ministro. E ele abriu a aula de uma forma espetacular. Tudo aquilo que nós ouvíamos por terceiras pessoas, ele abriu isso para um grupo que contava com, por exemplo, o ex-primeiro-ministro da Geórgia, pessoas de alto nível e alta performance política internacional. Abriu dizendo: no dia 7 de outubro, nós árabes olhamos para o Hamas e falamos: What are you doing? É claro, tiveram árabes que apoiaram, mas diversos criticaram não apenas pela barbaridade do que foi feito, como pelos danos políticos que geraram. Inclusive o Brandon O'Neill coloca que, para quem entende minimamente de Oriente Médio, deduziria com muita facilidade que o ataque, da forma como foi feito, iria fazer regressar e muito o processo de paz, e muito o processo de entendimento bilateral. Todos os analistas de direito internacional de conflitos armados falam que quando crimes sexuais são utilizados como armas de guerra, o entendimento posterior é muito mais difícil. E dessa vez foi usado. Não que crimes sexuais pontualmente não ocorressem, mas de forma sistemática e como política, no conflito Israel, países árabes como todo, foi a primeira vez. Realmente foi uma mudança. Quem estuda nunca incluiu essa região, crimes de guerra e crimes sexuais em direito internacional dos conflitos armados, nunca havia incluído essa região antes como sendo uma região digna de observação para esse tipo de fenômeno, e agora inclui, dificultando ainda mais o entendimento internacional. É realmente estupefaciente, é realmente algo que causa perplexidade ver tantas pessoas que pouco entendem de Oriente Médio baterem palmas para algo que quem realmente entende olha como sendo um desastre. Isso de todos os lados: israelense, árabe, palestino, libanês, sírio, enfim. A gente está num momento, né, Clarita, que é tenebroso, que é a falta de interpretação de texto, a falta de leitura, o conhecimento via um post, de uma legenda de 5 linhas, e a pessoa acha que sabe tudo daquele assunto. Eu acho isso absolutamente triste. É algo que a gente vê todos os dias nas redes sociais. Eu não sei se infelizmente ou felizmente eu também estou nas redes sociais, né? Às vezes a gente fala felizmente, às vezes infelizmente, depende. E a gente nota isso todos os dias. Uma interpretação de texto básica não é feita. E quando a pessoa quer dar opinião, obviamente ela traz todos os preconceitos dela no que ela fala, né? Em relação a isso, né, a política de Oriente Médio, é aquele senhor, esse meme que você falou, é isso, né? Eu falava assim, eu sempre brinco, a pessoa fala assim, eu não sou mais especialista em Oriente Médio, agora sou especialista em conclave. Por quê? Porque eu vi o filme, li um livro sobre o assunto, eu nem li, mas dei um Google em quem foi e quem foram os últimos papas, agora sou especialista em conclave. E aí saiu, por exemplo, a flotilha, né, da Greta e não sei o quê. Aí a pessoa vira especialista em flotilha, de guerra e tal. E como que ela sabe? Ela não sabe porque ela leu um artigo gigantesco no New York Times ou em alguma outra fonte ou um livro. Jamais. A gente está pedindo muito para a pessoa, quando a pessoa lê um livro inteiro sobre
sobre o assunto, é porque ela viu algum político de estimação, algum jornalista que ela concorda, falar as coisas que ela já quer ouvir, de acordo com preconceitos, de acordo com ideias preconcebidas que ela tem, e aí ela vai manifestar a opinião dela baseada nisso. E às vezes não tem nem nada a ver com o assunto, né? Ela só quer colocar aquilo para fora. E isso está se tornando uma coisa absolutamente insuportável, né? Quer dizer, você vê perguntas que são feitas e fala assim, mas Israel? Ou você fala assim sobre antissemitismo, os exemplos claros, né, Clarita? Quando a gente fala de antissemitismo, quando a gente fala de antissemitismo, a gente fala de ódio aos judeus que atravessam séculos. Séculos. Eu não estou falando de governo de Israel. Eu estou falando de um ódio que é estudado e que são livros e livros e são anos de estudo para você falar sobre antissemitismo. O Estado de Israel existe desde 1948. O antissemitismo, a gente volta séculos para falar do antissemitismo em todos os ambientes. Muito bem. E aí, agora, quando você quer falar sobre o antissemitismo, gente, vamos falar sobre antissemitismo, é um tipo de racismo, inclusive previsto pela mesma lei aqui no Brasil, é o ódio contra... Aí a pessoa vira e fala pra você, mas Israel... Então, quer dizer, ela não entendeu nada ou ela quer colocar as ideias preconcebidas dela a favor da opinião que ela acha certa, né? Então, quer dizer, é uma falta de interpretação de texto, além de mau caratismo. Acho que é uma coisa que une, né? Duas coisas que combinam. Vejam só, a gente acabou de ter uma ideia boa aqui. Duas coisas que combinam. Falta de interpretação de texto e mau caratismo. Casam muito bem hoje em dia. Essa sociedade líquida e essa presunção de que as pessoas, ao lerem uma manchete, entendem o conteúdo e o contexto, que as pessoas sabem de tudo, isso é perigosíssimo, porque não sabem, né? É preciso anos e anos de leitura. Veja você que sobre a migração judaica para a região do Império Otomano, até os dias de hoje, nós temos livros de referência de 500, 600 páginas, e de uma hora para outra, todo mundo é especialista. Eu me recordo, eu estava assessorando o ministro da Agricultura na época do escândalo do carne fraca, e nós havíamos recém feito um enxugamento de um regimento chamado RISPOA, que era o Regimento de Sanidade Animal. Da época do Getúlio Vargas, tinha cerca de 1.500 artigos, diminuímos para uns 800. Eu estava nesse grupo e eu não me lembrava de todos os 800 artigos, mas de uma hora para outra, o Brasil inteiro sabia o RISPOA de cor e salteado. E pior de tudo, achavam que sabiam que o inquérito policial escrevia como sendo erro, e não era. Para você ver, importantes veículos de comunicação colocaram e insistiram que a marca Swift era uma... Swift pode me patrocinar, hein? Pode patrocinar o Ornitorrinco Podcast, vamos mandar para eles, que a marca Swift estava envolvida, e na verdade o inquérito policial falava de Operação Swift. Meu Deus, esse é o nível de ignorância. As pessoas não vão à fonte primária, não leem. Os jornalistas, infelizmente, talvez pelo apelo da rapidez da notícia, entendem mal, reverberam e ninguém corrige. É algo complicado. E pior que isso, Andréia, é uma coisa que eu ainda quero explorar em algum episódio nosso do Ornitorrinco Podcast, que é uma espécie de transe religioso que esse tema da guerra em Gaza causa. Algumas fotos que eu vejo de manifestações no Brasil e no mundo, algumas fotos que eu vejo de ditos influenciadores, em outros casos arremedos de influenciadores, enfim, fotos deles mencionando, né, o conflito em Gaza e tal, visivelmente transtornados por coisas que sequer eles têm a real dimensão do que se trata, que me lembra muito uma daquelas fotos do livro antigo do Jung, O Homem e Seus Símbolos, dos transes religiosos e tal. E eu fico assim, gente, isso é um transe político, isso é, de alguma forma, uma identidade que algum motor emocional, motor psicológico, não sei, que atingiu um outro nível, não é o nível da racionalidade, é o nível talvez do fanatismo, é o nível da cegueira emocional. E conversando com alguns psiquiatras, eles me falaram que algumas condições mentais são propensas, ou transtornos de comportamento, são propensas a que as pessoas que as detêm ou os detêm desenvolvam uma espécie de adesão muito grande às metanarrativas religiosas, metanarrativas políticas. Então, borderlines adoram uma ideologia, eu quero uma para viver, bipolares idem. Eu fico assim, meu Deus, até que ponto nós não estamos vendo nesse tipo de fanatismo, histeria, de fato também um dos sintomas de um adoecimento coletivo muito grande, adoecimento mental.
Eu lembrei de uma pesquisadora que é uma das minhas ídolas, que ela é socióloga e especialista, Clarita, em mentes de líderes, de coaches, de líderes religiosos, etc. Ela chama Janja Lalich, se escreve Janja Lalich. Ela é sensacional, ela dá consultoria para todas essas séries que a gente vê de grupos religiosos, de coaches, etc. Ela aparece às vezes na série e ela fala, tem o site dela, inclusive, que ela fala exatamente isso que você está falando. Ela dá as características desta pessoa que é mais vulnerável, que é mais suscetível a ter esse tipo de comportamento, seja com um movimento, seja com um líder, seja com alguma causa. E todos nós somos suscetíveis a isso, ela diz. Mas algumas pessoas mais propensas e tudo mais, né? Então ela estudou muitos casos e ela se ocupa também das pessoas que conseguem sair desses cultos, entre aspas, porque às vezes viram culto. Então ela fala muito delicadamente sobre isso, dessas mentes, dessas pessoas que quando vão ver, elas estão completamente alucinadas, fazendo tudo, entre aspas, que o mestre mandar. Seja um político, seja um líder religioso, seja um coach. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que largaram tudo e que saíram matando e que saíram fazendo tantas outras coisas por causa de uma ideologia, por causa de um mestre, por causa de alguma coisa. Então existe essa mente de culto, entre aspas, que é realmente o problema que a gente tem em várias sociedades. Às vezes as pessoas associam, por exemplo, aquelas séries que vêm sobre Mormons, e aí fala daqueles líderes religiosos que tem não sei quantas mulheres, e as mulheres são submetidas a isso. É um super exemplo bacana, mas não é só aquilo. São várias outras séries e exemplos e cultos, por exemplo, do Charlie Manson, né, que assassinou toda a Sharon Tate grávida e todo aquele culto que aconteceu, etc. Então você tem aí casos de líderes que acontecem. E por que isso acontece? É aí que a gente chega num ponto aí que converge até com esses jovens, com a falta de perspectiva de vida, muitas vezes. Você tem uma falta de perspectiva, você tem um medo, você tem uma vida muito difícil, todo mundo tem vida difícil. E às vezes essas pessoas, Clarita, elas vão te dar, essas pessoas, esses cultos, essas grandes, vamos dizer assim, manifestações, esses grupos, vão te dar sentido para tua vida e vão facilitar a tua vida, vão te dar as respostas que você quer. E esses fundamentalistas fazem isso. Tanto os fundamentalistas de todas as religiões, tá? Tô falando tanto dos muçulmanos quanto fundamentalistas judeus também. Vão te dar respostas e você não precisa se preocupar, você não tem nem quem culpar, porque eles vão te dar essa resposta. A culpa não é sua, a culpa é do outro que tá fazendo errado. Entendeu? Então, quer dizer, você tem toda uma questão mental e você precisa estar muito ligado nisso, muito alerta para entender esse funcionamento dessa mente terrorista e dessa mente fanática. São questões todas que se ligam. Questões psicológicas, questões sociológicas, questões de cunho filosófico, religiosas, e aí a gente tem todo um estudo de várias pessoas. E aí tem gente que acha que vai ler um livro e vai entender sobre o assunto. Um livro não, né? Um post, um artigo de 5 páginas. Pessoas que lendo livros inteiros sobre o assunto, eu tô querendo muito, né? E tem mais um fator moderno que complica tudo isso, que é o apelo à relevância. As redes sociais, elas não permitem mais que o ser humano queira ser anônimo, que o ser humano queira ser reservado. A mensuração de sucesso e muitas das vezes a mensuração da razão da existência para jovens, adolescentes e mesmo adultos é não apenas a visibilidade social via redes sociais, como a aceitação, os famosos likes, aquela dimensão estoica da vida, que é o fazer correto, ainda que seja contra a maioria. Isso fica muito bonito em alguns personagens, né? Em alguns filmes, talvez Gladiador 1, Gladiador 2, em alguns filmes em que nós conclamamos, nós aplaudimos o herói, mas o herói isolado, ele é muito mais romântico e muito menos atraente na prática. Quão tentador não é se postar algo e ser aclamado por isso. Existem várias séries que falam sobre essa busca de relevância na vida, e a relevância, ela tem substituído o papel da filosofia, o sentido de vida, o sentido de legado. São duas coisas muito diferentes. Acredito que o influenciador Felca, e com o seu último movimento e todas as entrevistas que deu posteriormente falando que ele estava assumindo o risco de processos, assumindo o risco de ser banido da rede, com um vídeo que ele, não obstante, publicou porque achou que o legado era mais importante que qualquer outra coisa, ele talvez tenha sido
sinalizado algo muito importante para essa geração, que como a dele, viu no ambiente virtual um ambiente talvez para se trabalhar, talvez para se colocar socialmente. Que mais importante do que ser ouvido é você dar um legado para a sociedade positivo, porque ser ouvido por ser ouvido, Ítalo Santos era ouvido. Você deu um exemplo desses likes e de estar em grupo, né, Clarita? Que assim, um exemplo claro, o antissemitismo está na moda em determinados grupos. É legal ser antissemita. Vamos falar claramente, é legal ser antissemita em determinados grupos. Então eu estou num grupo, vamos lá, vou dar um exemplo hipotético, mas todo mundo vai raciocinar alguns exemplos assim. Eu sou estudante universitário, eu estudo numa universidade federal e faço um curso de humanas. Lá eu nunca tive interesse por judaísmo, nem sei onde fica Israel, nunca tive interesse em Oriente Médio, mas lá todo mundo começou a falar Israel, Gaza, Israel, Gaza. Israel é uma terra de judeus, então se Israel é sempre o mal, os meus amigos estão falando que todos os judeus são maus, então eles não merecem viver, eu também acho que eles não merecem viver. Então para eu ser aceito no meu grupo, eu não vou falar que é antissemitismo, eu vou falar que os judeus realmente são uma raça inferior, que mandam na economia mundial, uma raça inferior, mas também que mandam na economia mundial, que mataram Cristo, que são uma sociedade secreta, que mandam na mídia, etc. Eu vou embarcar nessa, embora eu não tenha certeza nenhuma, mas se eu postar isso nas minhas redes sociais, o meu grupo vai achar que eu sou o máximo, porque eu falei tudo isso de acordo com as normas, eu visto determinadas roupas, eu me coloco no mundo como uma pessoa não binária, como uma pessoa que frequenta determinados bares, que não gosta do capitalismo, então eu faço esse combo para receber um like, para ser aceito. É isso que a gente está vendo. O professor Pondelli chegou em algum vídeo que eu não consegui encontrar mais, infelizmente, talvez você consiga diretamente com ele. Ele chegou a mencionar uma passagem daquele filme fantástico, Viggo Mortensen, que eu não sei por que motivos, meu Deus, esse homem não ganhou um Oscar ainda, tão bom ator que ele é, mas enfim, aquele filme Um Homem Bom, em que ele questiona, vê-se um grupo indo para mais um rally, né, mais uma manifestação nazista, etc. E ele com as suas dúvidas pessoais com relação àquilo, a sua perplexidade com relação àquilo, e ele questiona uma pessoa e a pessoa diz, mas se tanta gente gosta, há de ser bom. Então as pessoas realmente são muito frágeis, muito fracas aos comandos sociais, quando muito frequentes, quando muito intensos. Se todo mundo está sendo antissemita, então deve ter uma razão de ser. Quer dizer, a independência, aquela individualidade mais primordial, aquele senso de questionamento mais primordial, mais revolucionário, esse sim revolucionário, porque contra a maioria, ele não é exercido, ao contrário, é abafado, e aquele que se deixa abafar acha que está sendo revolucionário, quando na verdade está sendo um reacionário, ele está indo com a maré, ao invés de questionar essa maré. Uma amiga minha, Clarita, aconteceu com ela há alguns meses o seguinte. Ela judia e ela saiu com um grupo de amigos e dentre esses amigos tinha judeus, não judeus, enfim, normal. E aí uma amiga dela, não judia, virou para ela e falou assim, olha, alguma coisa seu povo fez. Porque não é possível tantas coisas que as pessoas dizem, tantos estereótipos, tantos mitos. Qual é a culpa? Me fala. Era isso. Então, aí, essa minha amiga ficou olhando e falando por quê, né? Precisa ter uma lógica, precisa ter uma razão, precisa ter isso? Não, pelo amor de Deus. É isso que você falou. E eu falei, gente, e ela falou o quê? Ela falou, não, ela continuava falando. Tem que ter uma razão, né? Por todo mundo não gostar de judeu. Todo mundo não. Por uma grande maioria das pessoas, né? Tantas pessoas que eu converso que não gostam de judeus, tem que ter uma razão para isso. Por aí se justifica qualquer coisa, né? Se tanta gente não gosta de islamismo, logo o Islã tem algum problema. Se tanta gente não gosta de mulheres e acha que as mulheres incomodam, logo deve ter alguma razão para isso. Se tanta gente não gosta de nordestino, deve ter tanta razão para isso. É de uma visão, é de uma estultice no raciocínio que é impressionante. Inclusive, acho que o último ou penúltimo vídeo mesmo do Pedro Calabres, que é o neurocientista no Neurovox, ele fala sobre idiotice. O que alimenta
idiotice. Não é só ignorância. Teve um caso, e ele mencionou, de um PhD em ciência, e não foi qualquer PhD, um sujeito que chegou a revolucionar a ciência no seu quinhão de pesquisa, que, no entanto, começou a falar que havia uma espécie de conspiração de um animalzinho dourado contra a humanidade, um troço desse. Ele falou, olha, a idiotice pode surgir de pessoas altamente qualificadas. Portanto, o argumento de autoridade, fulano não pode estar falando uma bobagem, porque o fulano é altamente qualificado, ou o fulano é um diplomata, um fulano é isso, é aquilo, por óbvio está falando uma coisa muito séria, e nem sempre está. Pode acontecer casos de absoluta estutice. Inclusive, o Hayek, quando ele ganhou o Nobel de Economia, e ele foi dar o discurso, ele falou assim, eu desejo que quem ganhe o Nobel futuramente só dê opinião sobre aquilo que conhece, porque o poder de autoridade de uma pessoa que alcança esse tipo de reconhecimento é muito grande, e muitas vezes vai palpitar sobre coisas que não entende, e na verdade vai distorcer o debate público, e não afunilar e qualificar o debate público. Esse seria um sonho meu também, que é cada pessoa só dá palpite daquilo que sabe. Seria um sonho nosso, é uma utopia praticamente, porque eu acho na internet absolutamente impossível nisso. Eu tenho falado, Clarita, eu falei assim, aquelas pessoas a gente tinha que ter um contrato, vamos dizer assim. Você quer falar sobre CPI? Então você vai ler tais e tais documentos, você vai falar com tais e tais pessoas, você vai ler tais e tais livros. Depois disso, um ano depois, você fala. Você quer falar sobre política e Oriente Médio? Então vamos lá. Você vai ler tais e tais livros, você vai fazer tais e tais coisas, etc. Vou dar um exemplo meu, Andréia. A minha especialidade é religião, não é política, não é geopolítica. Então já me chamaram para fazer podcast, para gravar entrevista, para falar, para escrever texto sobre a situação de Israel no Oriente Médio. Eu falo, não é todo judeu que pode falar sobre a questão geopolítica de Israel. Eu, Andréia, não sei. Eu sei o que eu leio, obviamente, mas eu não tenho formação e especificidade para tal. Se você quiser que eu fale sobre religião, sobre a importância da religião no mundo contemporâneo, sobre a questão do judaísmo e o antissemitismo hoje, beleza, a gente vai nessa seara. Mas falar sobre Netanyahu e sobre política israelense e sobre todo esse jogo geopolítico, eu não falo. Então, quer dizer, são coisas dentro do mesmo assunto que você tem que ter a humildade de falar, não, eu não posso. Isso sou eu, né, que acho que sou mais espertinha às vezes. Não, mas responsável com o debate público. Eu já vi algo do jeito. Ao declinar um desses convites, eu falei a seguinte coisa, olha só, por eu ser brasileira, eu não posso falar tudo sobre o Brasil. Eu não sei tudo sobre tribos indígenas, eu não sei tudo sobre o sistema político, eu não sei tudo sobre reforma do sistema político, eu não sei tudo sobre os problemas de gênero do Brasil. Então, assim, deduzir-se que por eu ser brasileira eu posso falar de Brasil, peraí, por se ser árabe pode-se falar tudo sobre o mundo árabe ou o conflito, ou por se ser judeu pode-se falar tudo sobre o conflito, também não. É preciso compreender que o avanço científico exige também o rigor científico. É também curioso que muitas pessoas que acusaram injustamente o desdém à ciência em anos recentes sejam acientíficas, porque não exigem esse rigor das pessoas cujas opiniões consulta, cujos textos lê e que, enfim, se colocam como ativistas sem verdadeiramente sê-lo. Verdadeiramente. Não aquele ativismo performático, não aquele ativismo no estilo, né, Closer, aquele filme em que a personagem da Natalie Portman questiona, né, a personagem da Julia Roberts. Pois é, você tira fotos lindas de pessoas sofrendo, mas isso não quer dizer que você entenda de sofrimento, isso não quer dizer que você esteja ali para o sofrimento da pessoa, você apenas está explorando o sofrimento dela e aparecendo como uma benemérita, uma pessoa que está se simpatizando sem na verdade estar, você está aparecendo com o sofrimento daquela pessoa. Enfim, André, você acredita que há paralelos entre a crítica que o O'Neill faz ao Ocidente, a forma como um todo e a forma como o Brasil em específico tem lidado com as manifestações antissemitas? Eu acho que o paralelo é perfeito. Ele não teve acesso a notícias do Brasil, porque ele não lê português. E quando saía nas nossas mídias brasileiras, jornais, etc., determinados assuntos, não foi o foco dele, digamos assim. O foco dele foi Europa e Estados Unidos. Mas o paralelo é total, né, Clarita? A gente viu diversas manifestações em várias universidades e tudo mais. E eu acho que tem uma diferença, obviamente, porque
e você sabe muito melhor do que eu, nos Estados Unidos existem coisas que podem ser faladas, como liberdade de expressão, e aqui no Brasil não, existem algumas diferenças. O que você pode falar dentro de uma universidade, o que uma universidade deixa você fazer como aluno, e aqui é um pouco diferente. Eu acho que aqui a gente teve algumas outras questões, mas eu acho que o paralelo é muito parecido. Eu acho que dá pra gente fazer os exemplos que ele dá, os exemplos que ele traz, poderia ter acontecido numa universidade aqui em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Voltando algumas perguntas atrás, ele chega a mencionar que relativizar o massacre de 7 de outubro, como muitos intelectuais e pseudo-intelectuais fizeram, é um suicídio civilizacional. Como essa ideia ressoa com a sua pesquisa sobre narrativas e empatia? Eu concordo totalmente com ele, e eu acho que tudo que a gente fala aqui, né, Clarita, uma coisa liga com a outra. Vou voltar ao ECOA, aos Executivos contra o Antissemitismo, porque é uma coisa que está muito fresca na minha cabeça. A gente foi falar disso numa empresa aqui no Brasil, aqui em São Paulo, agora em agosto, e uma das preocupações de trazer para os jovens, esses jovens, foi para um público muito jovem, dando esse exemplo você vai entender, foi falar sobre discriminação, preconceito e empatia. E eu queria chegar nesse assunto de antissemitismo com essas pessoas. Para eu chegar no assunto de antissemitismo, eu voltei e comecei a falar de preconceitos, daquilo que você falou no ambiente de trabalho, de capacitismo, de sexismo, de transfobia, de racismo, de etarismo e uma série de coisas, e aí eu caí no antissemitismo. Quando a gente abre a cabeça e fala assim, a gente não pode agir, e o antissemitismo é um crime, e a gente não pode cair, vamos dizer assim, nesse fracasso civilizatório como a gente vem caindo, eu acho que se torna um alerta, juntando a todos os sofrimentos, sem fazer Olimpíada de sofrimento, né? Porque isso eu detesto. Aquelas pessoas que falam, não, eu sofro mais, não, o meu povo sofreu mais, não, o meu teve mais massacre, não, o meu teve câmera de gás, não, o meu teve navio negreiro. E aí você aí fica tipo Olimpíadas, né? Quem ganhou mais sofrimento. Não é isso. Mas entender que você categorizar seres humanos é errado em qualquer sentido. Veja só, nessa empresa específica, depois que a gente fez todo o treinamento para um determinado departamento, vou dizer que a média era de umas pessoas de 30 anos de idade, 2 meninas judias vieram falar comigo, muito emocionadas, que elas não estavam preparadas para ouvir o que a gente falou, porque elas estavam se sentindo acuadas, porque como judias elas não tinham o direito de sofrer. Então, em que mundo, em que civilização você tem? Então você mostra o fracasso aí, como é que uma menina judia de 30 anos, no seu ambiente de trabalho, ela estava se sentindo mal porque ela achava que ela não podia sofrer pelo antissemitismo. Só os colegas que sofrem pelo racismo podem sofrer. É esse o ponto que a gente chegou de fracasso. Mas ao mesmo tempo, nesse treinamento, falando de empatia, a gente conseguiu trazer. É um trabalho de formiguinha, Clarita. É pessoa a pessoa, é empresa a empresa, né? Que a gente fala de empatia e que isso ajuda. E é bom dizer que quando se fala em racismo, por razões óbvias e justas no Brasil, nós pensamos, claro, no racismo contra a comunidade negra, que é de fato mais numerosa, é um racismo estrutural de diversas camadas e gravidades, e é um racismo que tem que ser vigorosamente endereçado. Nós temos um defeito muito grande nesse país. Mas o antissemitismo é também considerado um racismo. Isso já foi dito por André anteriormente, mas o ornitorrinco sempre gosta de remarcar isso. Andréia, até que ponto a obra do O'Neill contribui para desarmar narrativas que transformam antissemitismo em uma pauta secundária, ou relativizada ou relativizável? Vou começar dando um passo para trás, Clarita. Eu acho que existir a obra do O'Neill nas livrarias atuais, ali nas bancadas, já é uma etapa vencida. Porque o que a gente vê no meio literário, o que a gente vê, infelizmente, em muitas editoras, nesse meio editorial, são livros só falando da tragédia de Gaza e culpando Israel por tudo. Eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que não é nosso papel aqui, e principalmente a gente vai conhecer a dimensão da tragédia quando tudo isso acabar. Muito bem. Só que o primeiro ganho, a primeira vitória, digamos assim, é estar o livro numa livraria. Ter um livro em língua portuguesa falando do massacre. Não existia, Clarita. Talvez outros livros estejam sendo escritos, tomara, mas essa é a primeira
Vitória. Por quê? Porque pessoas que estejam aptas a ver outras coisas, a ler outras coisas que estão confusas, podem entrar na Amazon ou na Livraria X ou na Editora Y, na Contexto no caso, e comprar o livro e tentar entender. Eu acho que a vitória não é nem a leitura em si, a vitória é o antes na luta contra o antissemitismo. Eu recebi uma imagem de uma das livrarias aqui de São Paulo que era muito simbólica, estava o livro do Brandon e todo o em volta era as mentiras sobre Israel, 10 mitos sobre não sei o quê, a questão palestina. Eu falei, gente, essa foto precisa ser guardada porque simboliza esse antissemitismo, claro, no centro da história. Então eu acho que essa é a questão primordial. A leitura e tudo mais, eu acho que ela tem atingido muita gente, mas aí eu quero falar uma nota pessimista, que é o seguinte: existem pessoas com as quais a gente não vai conseguir falar. Que o preconceito, ele é tão fossilizado, ele tá tão enraizado que você não consegue mais tirar. Então, infelizmente, eu quero chegar para todo mundo, eu quero que todo mundo leia esse livro, eu quero que falar sobre antissemitismo o tempo todo. Tem gente que não vai querer ouvir. Não adianta você falar, não adianta você marcar uma roda de conversa, uma roda de discussão, enfiar livro na pessoa, mandar artigos. Não vai ouvir. É racista e antissemita, ponto, até o fim dos tempos. Mas só de livro existir, a gente já tem um pouco de esperança. Sim, isso é algo que eu tenho conversado com alguns colegas. É aquilo que o Thomas Trowman, ele define em Biografia do Abismo como calcificação dos polos. A não ser que haja um amadurecimento de algumas pessoas, né, existe um compromisso muito grande, pessoal até com determinadas pautas, né, e tem pessoas cuja característica pessoal não abre espaço, né, para uma plasticidade mental, para uma revisão de conceitos, para contemplar e se eu estiver errado? Realmente não há, é uma pena, nem todos têm essa característica. Sem falar na indução do meio, é uma pena, né? Porque quando você se está envolto num meio em que é premiado o discurso de ódio, o discurso divisionista, o discurso de preconceito, ele, em geral, as pessoas aderem a esse discurso premiado. Andréia, traduzir um texto tão carregado de urgência, de emoção, exige algumas escolhas finas. Qual foi a maior dificuldade na tradução que você enfrentou? Manter o tom combativo, manter a precisão conceitual ou garantir a acessibilidade ao leitor brasileiro? Eu não fiz toda essa divisão, mas pensando com você, eu acho que é a acessibilidade para o leitor brasileiro. E manter a essência do Brandon. Esse texto de ironia fina, mas ao mesmo tempo muito dolorido, muito direto ao ponto e que não fosse transformado num livro piegas, sabe? Eu odeio linguagem piegas e pieguice, uma pretensão de fazer o outro chorar. Eu detesto. E a gente percebe isso na literatura, né, Clarita? Quando você tem um texto que ele é construído para você chorar no final. Que nem novela, né? Uma novela você sabe, mas quando você vê uma obra literária, seja de ficção ou não ficção, que os autores utilizam de artifícios da gramática e de tal, que eles vão usar algumas palavras para você ficar emocionado no final. Não é isso que o livro traz. Por quê? Porque a realidade já é horrorosa o suficiente, gente. Vamos falar. Então é isso. E ele tem um texto jornalístico, obviamente, né, com gírias e com palavras e com expressões muito britânicas, às vezes, muito características daquela região, ou muito engraçadas, e termos. Eu acho que foi um texto muito difícil nesse sentido, que eu tive que, às vezes, ficar muito tempo em uma palavra só. Não a questão gramatical, não a questão da tradução em si, mas pegar um determinado termo e falar, peraí, como que eu falaria isso? Uma amiga minha estava lendo o livro na semana passada e mandou uma foto que tem uma parte de um livro que eu falo, e todo esse ti-ti-ti. E ela falou, Andréia, tá perfeito, mas qual era o original em inglês que você falou ti-ti-ti? Eu falei, bom, eu já não lembro, porque isso foi em fevereiro, eu já fiz outras coisas, mas aí eu fui ver o original, Clarita, de onde que eu tirei? E aí eu lembrei da Andréia do passado, fazendo o raciocínio daquela palavra em inglês, que ele tinha falado que era um tipo de som de uma ave que fica
chato e barará, barará. Aí eu vi a tradução, entendi o contexto e coloquei essa palavra. Então, quer dizer, são questões muito idiomáticas e muito delicadas que tem em todas as obras, né? Mas que essa especificamente eu achei que precisava dar esse tom contundente, mas ao mesmo tempo irônico. O livro ele acaba denunciando o duplo padrão no tratamento do antissemitismo em relação a outras formas de racismo. Uma denúncia que já vinha, por exemplo, desde aquele livro, né, Judeus Não Importam, do Badiel. Judeus Não Contam, maravilhoso. Não contam, exato. Como você enxerga essa crítica à luz da vida brasileira? Como é que você percebe que, apesar de nós termos do antissemitismo ser um crime de racismo, juridicamente, legalmente, pela nossa jurisprudência, etc., ainda, no entanto, há um consentimento ao racismo antissemita? Os judeus são vistos por muitas pessoas, aliás, eu recomendo o livro 10 mitos sobre os judeus, da professora Maria Luísa Tucci Carneiro. Esse livro é muito didático, Clarita, gosto muito de dar esse livro para todos os treinamentos, todas as dicas e tal. 10 mitos sobre os judeus. Ainda existe um mito que o judeu manda, que todo judeu é rico, que o judeu manda em corporações, etc. Então, se ele sofre, o sofrimento dele não vale tanto, porque ele já é rico, né? Já manda em tanta coisa, não é igual o negro que sofre de uma forma diferente. E o sofrimento, então, ele é colocado de uma forma diferente, como se o judeu não pudesse sofrer racismo como o negro sofre o racismo. E tem uma falsa visibilidade, né, uma falsa ideia de que todo judeu é branco, e isso também cai por terra. Eu utilizo nos treinamentos fotos de judeus celebrando o Shabat em Uganda, certo? Então, quer dizer assim, de onde se tira? Do imaginário, dessas questões e tal. E aí, essas ideias fossilizadas, essas coisas que a pessoa ouve, já ouviu do avô e tal, elas se transformam de acordo com as épocas. Eu costumo dizer, né, e outros pensadores também, que o antissemitismo é água, vamos dizer assim. E aí, se você coloca a água numa xícara, ela toma uma forma. Se você coloca num copo, ela toma outra forma, mas ela sempre vai ser água. O antissemitismo, ele vai tomando a forma de acordo com a realidade, com o tempo que ele tá. Então, por exemplo, eu estava conversando com um coordenador de uma escola, porque eu também faço né, onde me chama eu vou para falar de antissemitismo, né? Isso que o Heschel falava. Tem que agir. Então vamos lá. Eu estava conversando com um professor de uma determinada escola e ele disse uma coisa, que alguns professores às vezes falam que eles não se sentem à vontade para falar de política israelense, porque tudo que eles falam pode ser levado por antissemitismo. Os judeus vão falar que tudo é antissemitismo, tudo é antissemitismo, então eu não posso falar sobre o assunto de Israel. Aí a minha pergunta, porque aí esse professor estava discutindo comigo, eu falei, então vamos voltar. Faça a seguinte pergunta para esse professor, que não está conseguindo se colocar. Por que ele precisa falar de Israel o tempo todo? Vamos dar um passo para trás. Mas por que você precisa falar de Israel o tempo todo? Será que a gente não tem um problema aí, né? Não tem outras coisas acontecendo no mundo, não tem outras guerras, não tem outros povos que precisam da ajuda? Eu costumo dizer o seguinte, se você está tão tocado por tudo que está acontecendo no mundo, se você está tão tocado pelas questões humanitárias que estão acontecendo no Oriente Médio, como todos estamos, né, Clarita? Mas por que você não atravessa a rua e ajuda uma criança carente? Então, a gente precisa se ligar de quem está falando isso exatamente, qual o sentimento que está por trás. É esse antissemitismo, né? Brasília tem a primeira e a segunda, salvo o melhor juízo, maior favela do país, por incrível que pareça. E nós temos pessoas em situação de rua, né, um número crescente de pessoas em situação de rua. Quer dizer, nós temos aqui em Brasília, no Distrito Federal, um desafio social imenso. E, no entanto, nós estamos exportando ativistas e militantes em direitos humanos. Brasília, DF, Brasília, precisamos de você aqui. Preste atenção, há trabalho a ser feito aqui, e muito. A gente não desconsidera outros sofrimentos, né, talvez Clarita? não seja tão sexy, né? Talvez não dê tantos likes, talvez não dê tanta visibilidade, mas se o objetivo é ajudar de fato, com eficiência, é melhor ficar por aqui. Tem muita coisa aqui para ser feita, né? Encaminhando para o final, pensando no futuro, Andréa, que papel o livro Depois do Pogrom pode desempenhar no debate público brasileiro sobre antissemitismo, liberdade de expressão e convivência democrática?
usando uma forma de falar que a gente usava e que muitas pessoas não entendem, que é cair a ficha, né, Clarita? Eu acho que esse livro, ele pode ajudar as pessoas a cair a ficha. O que isso quer dizer? Quem estiver disposto a ler, mais uma vez, né? Não é todo mundo que vai estar disposto a ver, a ler, a entender. Mas aquelas pessoas que estejam dispostas a ler, que estejam abertas, que querem sair do lugar comum, das suas bolhas, etc., elas devem ler para entender o mundo que a gente está. Não é só sobre antissemitismo também, mas para a gente entender o ponto que a gente chega em 2025. Chegamos dessa maneira por causa disso e disso. Quem são essas pessoas? Por quê? Porque quando a gente fala de antissemitismo, a gente está falando de vários preconceitos. E aí eu costumo dizer, ninguém é só antissemita, ninguém é só racista, ninguém é só homofóbico. É um combo de maldades, é um combo de mau-caratismo que é para todo mundo. Então quer dizer, a pessoa, não, é só antissemita, então como eu não sou judeu, ufa, ainda bem que eu tô salvo. Não, meu querido, vai ter alguma coisa que esse criminoso vai achar em você. Você usa óculos, então pronto, vai ser a pessoa. Então eu acho que esse livro, ele trata do outro e trata da realidade que a gente se encontra no mundo ocidental. Os cuidados que a gente precisa ter pra gente não acabar um matando o outro por causa de ideais decoloniais. Ideais decoloniais em valor de face e não em valor real, porque se fôssemos de fato decoloniais, criticaríamos o Irã e seu projeto de subimperialismo no Oriente Médio, criticaríamos a Rússia e seu projeto de imperialismo no mundo eslavo. Quer dizer, que projeto... Um monte de gente para criticar. Exatamente. Qual é o projeto? Somos realmente decoloniais? Ou somos decoloniais, mas com os nossos amigos nós relevamos? O Ornitorrinco retifica a informação. Brasília tem a segunda maior favela do Brasil, por muito pouco. A maior é a Rocinha, 72.021 habitantes, Sol Nascente, 70.908. Mas temos um problema sim crescente com as comunidades que precisam de mais assistência social, mais atenção, e temos um problema crescente de pessoas em situação de rua que merecem mais dedicação dos nossos militantes em direitos humanos e das nossas autoridades públicas. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Ornitorrinco Podcast, com a honra de ter recebido Andrea Kogan, tradutora de mundos, pesquisadora de profundezas e construtora de pontes. Saímos com a certeza de que traduzir não é apenas passar palavras de uma língua para outra, mas é também traduzir dores em narrativas, narrativas em empatia e empatia em civilização. Então sigam o Ornitorrinco, deixem seu comentário, compartilhem o episódio e, mais importante, levem essa conversa para além do fone de ouvido, porque combater o antissemitismo, ampliar a liberdade religiosa e construir novas narrativas não é apenas trabalho acadêmico, é um compromisso de todos nós. Até a próxima quarta-feira, 6 da manhã, com mais mergulhos improváveis e voos necessários.